Nós começamos agora esse mês de setembro um novo assunto dentro da nossa lógica aqui de tratar a parte do estudo da Palavra de Deus. Estamos com um olhar para missões e o tema que internamente nós escolhemos aqui se chama Missões de Novo. Nosso calendário de Igreja Batista, a gente costuma mensalmente separar ênfase, separar temas. E a partir disso, a gente aproveita a oportunidade de frisar alguns temas. E nesse mês de setembro, por ocasião da independência do Brasil, nós aplicamos aí essa realidade de olhar e pensar para missões. Eu peço que as luzes ali de trás também sejam acesas, para que a gente tenha um melhor isso, para eu poder vê-los com nitidez. Irmãos, hoje, olhando para missões esse mês de setembro, missões de novo, como eu disse hoje pela manhã, por que missões de novo? Para falar mais uma vez sobre missões, para falar mais uma vez como se a gente estivesse numa repetição, e algo que eu já propus aqui pela manhã é que assim, alguns temas da vida e da caminhada cristã, nós sempre vamos, volta e meia, retornar a eles, porque são assuntos da maior importância. Quando nós pensamos sobre alguns assuntos, eles são assuntos que são mandatórios. E não são mandatórios porque a gente precisa simplesmente voltar a eles para que de alguma forma a mensagem entre. Mas eles são o cotidiano da igreja, eles são o dia a dia da igreja. Hoje pela manhã até brinquei aqui com a igreja em dizer que nós alcançamos a nossa maturidade de vida, constituição física, nos alimentando de alguma variedade entre alimentos, sim, dentro de algum cardápio, algum menu que as famílias se organizam, mas via de regra nós passamos a vida inteira passando pelas mesmas alimentações e elas continuam sempre importantes, porque são elas que gradativamente nos levam a crescer, a desenvolver e a empenhar a gente para que a gente tenha saúde, para que a gente cresça, para que a gente fique bem. A mesma acontece dentro dos assuntos que a gente trabalha na realidade, na conjuntura da igreja. E missões, meus irmãos, é algo que tem tudo a ver com o coração de Deus. Hoje pela manhã nós já passamos por esse tema em observar que dos missionários, a gente vai ver que isso é algo que nasce do coração de Deus. É Deus que ama o ser humano perdido e envia Jesus para nos salvar. A gente vê uma atitude missional a parte de Deus. E nós vamos então passar esse mês de setembro aproveitando isso, sobre esse transcorrer, nesse assunto que nós temos pela frente. Hoje o assunto que nós vamos pensar aqui um pouco tem a ver com o título que eu dou: Ao vir sobre vós o Espírito Santo. Abra sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro histórico do Novo Testamento de Atos, capítulo 1, uma passagem muito conhecida. Nós vamos aproveitá-lo sobre diferentes ângulos nesse mês de setembro, em alguns domingos. E hoje nós vamos nos atentar numa frase muito chave que o capítulo 1 de Atos nos traz. Abra sua Bíblia ou celular, Atos 1. Farei a leitura aqui na NVI, peço que você acompanhe na sua Bíblia o texto da Palavra de Deus. Nós vamos ler aqui Atos 1, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: A ascensão de Jesus, ou seja, a ida de Jesus aos céus. É o título aqui do trecho que nós vamos ler. Quem está escrevendo isso aqui é Lucas. Lucas, o evangelista. Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas, e a gente costuma entender o livro de Atos, essa continuação natural daquilo que Lucas propôs no seu Evangelho. Depois do Evangelho, ele começa aqui. Por isso que ele diz em meu livro anterior, ele está provavelmente aí numa referência clara ao Evangelho que ele escreveu a Teófilo. Ele diz assim, Lucas dizendo: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles
e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem, Jesus dando essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai se restaurar o reino a Israel? O povo daquele tempo tinha uma grande expectativa de que o Messias, quando viesse, ele restaurasse o reino de Davi, o reino político, a independência que na época aqui não existia. O povo de Israel, ele era dominado por Roma. Então é essa pergunta que eles fazem aqui: é nesse tempo que vai se restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar. Senhor, nós deixamos aqui diante do Senhor as nossas vidas e clamamos para que o Teu Espírito Santo nos conduza no entendimento, no aproveitamento dessa palavra nessa noite. Sou Teu servo, preciso, Pai, inegociavelmente ser conduzido pelo Senhor naquilo que a Tua palavra tem para a minha vida e para a vida dos aqui presentes nessa noite, e que esse caminho seja objetivo, claro e de muito valor a todos nós aqui que estamos para ouvir e pensar na Tua palavra nessa noite. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus, nós oramos. Amém. Igreja, nós vemos esse texto aqui que retrata, não é? Momentos antes de Jesus ir para o céu. Versículo 1 e 2, ele vai mostrar dessa ponte natural que existe entre o Evangelho de Lucas e o livro histórico de Atos, aqui no seu começo. E aí, o versículo 3 vai mostrar que os discípulos de Jesus passaram um tempo considerável com Jesus após a ressurreição. Eles tiveram um bom tempo aqui, cerca de 40 dias, a gente vai ver aqui, um tempo muito proveitoso, onde depois da ressurreição Jesus pôde passar com os discípulos e instruções específicas foram dados àqueles discípulos ali. E a gente vai ver que no versículo 6, um certo tipo de dúvida é colocada por Jesus ali, pelos discípulos a Jesus, e Jesus traz uma resposta natural àqueles discípulos ali. Eles vêm perguntar sobre coisas, os discípulos eles eram curiosos como a gente é. Eles queriam entender como tantas vezes nós queremos entender também, e eles fazem um tipo de pergunta ali para Jesus. E Jesus diz: olha, vocês devem ter o foco naquilo que eu estou dizendo a vocês, porque há coisas, há informações, há questões que são próprias do Pai, e não cabe a esse momento, não cabe a vocês. É a fala de Jesus a eles ali, de uma forma geral, é o que Jesus deixa a eles. Mas a gente vai aproveitar bastante essa realidade quando Jesus vai dizer sobre algo que a partir daquele momento os discípulos passariam a experimentar como antes eles não experimentavam, não é? Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus vai dizer para eles: vocês receberão poder quando vir o Espírito Santo descer sobre vocês. E é nesse ponto que nós vamos aqui aproveitar nessa noite. Nós podemos pensar e trazer aproveitamento para nós dentro disso que Jesus disse. Porque quando Jesus propõe isso àqueles discípulos, Jesus não está propondo simplesmente àqueles discípulos que estavam ali diante dele, ouvindo a ele naquele momento. Mas o livro de Atos, ele vai propor todo o que vai ser a evolução, a história natural do reino de Deus, que vai acontecer por meio da igreja.
Então Jesus está dizendo ali aos apóstolos que depois haveriam de liderar a igreja, ou seja, aquilo que Jesus estava deixando aos apóstolos tinha a ver com os que haveriam de vir depois dos apóstolos também, a saber, a igreja. Então, quando Jesus diz sobre haver poder, esse poder não tem a ver simplesmente a algo relacionado aos apóstolos, mas a gente pode entender também que isso tem a ver com todas as gerações de cristãos que vieram a partir dos apóstolos. A partir dos liderados dos apóstolos, os novos discípulos que de geração em geração foram formados. E a partir deles, o poder esteve presente, por quê? Porque não foi um poder relacionado e ligado à questão pessoal dos apóstolos ou das gerações que haveriam de vir. Mas é um poder que tinha a ver com a realidade da presença, da manifestação do Espírito Santo. Essa situação do que nós vemos aqui, irmãos, ela é muito específica, porque aqui nós vamos ver que existe uma maneira diferente de acontecer a estes discípulos, da qual passou a acontecer dali por diante. Esses discípulos, eles caminharam com Jesus, eles ouviram as palavras de Jesus, eles puderam ser ensinados pelo próprio Senhor Jesus. Mas o que nós vamos aproveitar em ver aqui também é que o Evangelho de João nos mostra isso, João capítulo 14. Jesus vai dizer, vai chegar a hora em que eu vou para o Pai. E quando eu for para o Pai, vocês não ficarão desamparados, é a mensagem de Jesus. Vocês não ficarão abandonados. Porque pensem vocês sobre apóstolos, naquele momento discípulos que passaram ali bom tempo com Jesus. Bom tempo em ouvir Jesus, em acompanhar Jesus, em presenciar milagres, em aprender com o próprio Jesus. E num dado momento Jesus chega e diz que daqui a pouco ele vai para o Pai. É muito natural que surgiu um sentimento de tristeza para os discípulos. E no capítulo 14 de João, Jesus vem fortalecer os discípulos. É a partir dali que Jesus vai dizer que eles não estariam órfãos. Mas a partir disso, do que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer sobre o que ele ressuscitaria depois de morrer, mas uma vez que ele fosse aos céus, o Espírito Santo seria um legado, se representaria Jesus, representaria a permanência do reino, o advento do reino, a continuidade do reino dos céus. A gente pode ver. Então a gente precisa ler algumas coisas aqui meio que ligadas uma à outra. Evangelho de João, capítulo 20, vai mostrar que quando Jesus, ele ressuscitou, e ele vai se encontrar com os discípulos, ele diz ali, João 20, 21, ele diz, paz seja convosco. E ali, ele sopra o Espírito Santo para aqueles que estavam diante dele ali, a saber, os apóstolos. É por isso que no começo do capítulo 1 de Atos, a gente vai ver que foi dado instruções aos apóstolos por meio do Espírito Santo. É disso que Jesus está falando. Aqueles homens, a partir da ressurreição, do encontro com Jesus, eles já passaram a viver essa realidade da presença, do contato com o Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento o Espírito do Senhor estava sobre alguns homens, não era geral, não era para todos, não era sobre todos os que andavam, que buscavam, que se dirigiam na direção a Deus. Mas a partir de Jesus e da sua obra, isso vai começar a mudar. E aí Jesus tem esse encontro que João capítulo 20, versículo 21 nos diz, em que Jesus sopra o Espírito Santo. A gente vê aqui no começo do livro de Atos que Jesus dá instruções e por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo já está agindo em meio àqueles homens. Mas havia algo mais ainda que esses homens haveriam de experimentar, porque o que Jesus queria que aqueles homens representassem era a continuidade do reino de Deus. Era um momento do qual toda a igreja, todo aquele que cresce em Jesus, tivesse desse poder, tivesse dessa presença, não apenas alguns homens, não apenas alguns poucos homens, não apenas alguns aos quais Deus comissionava, mas numa linha geral,
isso fosse uma realidade para todo aquele que cresce na pessoa de Jesus. E é por isso que Jesus vai dizer, nós lemos aí, olha, não saiam de Jerusalém, mas aguardem até o momento em que vocês receberão a promessa do Pai. Jesus estava falando sobre essa realidade da chegada do Espírito Santo no âmbito coletivo e geral para todos os homens, aqueles que estavam ali. Mas a partir disso, os discípulos que ouvem essa mensagem de Jesus, eles ouviram a mensagem de Jesus, eles que já tinham falhado com Jesus antes, agora eles estão atentos a Jesus. Eles não querem mais falhar com Jesus. Lá na cruz do Calvário, os discípulos não estavam lá, só estava apenas um deles, porque eles se escandalizaram do evento de Jesus ser preso, ter sido conduzido à crucificação. Eles não estavam lá, eles falharam com Jesus. Mas tendo Jesus ressuscitado, vindo dos mortos, Jesus se encontra, Jesus passa 40 dias com esses homens, e eu fico sempre pensando, meus irmãos, como devem ter sido especiais esses 40 dias que os discípulos passam com Jesus. E a partir disso, esses homens, eles vão ser os apóstolos, os pilares dessa igreja, e eles passam a seguir a Jesus nas suas palavras de uma forma obediente, totalmente obediente. Jesus falou, olha, esperem, não saiam para lugar nenhum, mas aguardem até que do Pai venha a promessa. Eles esperaram, e eles esperaram em oração, eles esperaram buscando ao Senhor, como a continuidade do capítulo 1 vai mostrar. Eles buscaram ali firmes, eles buscaram alguém que pudesse ficar no lugar de Judas, eles colocaram Matias, e eles perseveraram até que no capítulo 2 eles experimentam tudo isso que vem da parte de Deus como uma promessa para eles. Aquilo que Jesus já havia prometido lá em João 14. Só que isso aconteceu com esses discípulos. A partir deles, a realidade que passou a ser experimentada no reino de Deus é que todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele já no ato de se converter, de se render a Jesus, ele recebe a pessoa do Espírito Santo para morar na sua vida, para viver junto a si. É o que o texto de Efésios 1, capítulo 13 e 14 vai dizer. Paulo dizendo à igreja, ali Paulo está falando ali na carta aos Efésios, um texto que é voltado para a igreja, e Paulo diz assim: nós, quando ouvimos e cremos na palavra da verdade, ou seja, na palavra da verdade do Evangelho, o Evangelho que nos salvou, ali nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E é a partir disso que nós, os crentes, vivemos a realidade do Espírito Santo. Se ouvimos e cremos a verdade da promessa, a verdade da salvação em Cristo Jesus, cremos, nos convertemos, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir disso, o Espírito Santo, ele vem morar, ele sela, ele vem como o penhor da nossa salvação em Cristo, e é assim que é a realidade que nós experimentamos desde esse momento em que o Espírito Santo, ele é derramado, ele é conferido pelo Pai ali. O livro de Atos mostra isso muito bem. É assim que isso começa a ser a realidade da igreja. Mas antes de destacar alguns pontos aqui, eu ainda quero lembrar sobre o que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Porque o que Jesus disse sobre o Espírito Santo, Jesus só disse no Evangelho de João. Alguns textos nós vamos ver ele se repetindo nos evangelhos, alguns em Mateus e Lucas, alguns em Mateus e Marcos, alguns se repetem nos 3, alguns apenas em João, porque João ele sai dessa caracterização dos evangelhos paralelos, dos evangelhos sinóticos, mas é só em João que Jesus fala sobre o Espírito Santo. Está lá no capítulo 14, quando Jesus fala da promessa da vinda do Espírito Santo. O que Jesus diz lá no 14:16 de João é: olha, eu pedirei ao Pai, Jesus está dizendo assim, depois que eu for para o céu, eu pedirei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, um outro Conselheiro, para estar com vocês para sempre. Meus irmãos, palavras de Jesus, vos darei outro Consolador para estar com vocês para sempre.
14:17, Jesus vai dizer: é o Espírito da verdade, ele vive com vocês e estará em vocês, Jesus diz. Do 18 ao 20, Jesus vai dizer: vocês não estarão mais órfãos, não é? Mas, vamos ler lá, bem interessante essa parte do 18 ao 20, quem quiser me acompanhar, João, abra sua Bíblia, João 14, nós vamos ler do 18 ao 20, Jesus dizendo, todo esse trecho Jesus está falando sobre a realidade do Espírito Santo. 18 ao 20 ele vai dizer assim, olha só as palavras de Jesus aos seus discípulos. Jesus está falando sobre essa realidade de ele voltar para o Pai e tudo mais. Jesus vai dizer na sua morte, sua ressurreição, a sua ida ao Pai e tudo mais. Ele diz, olha, eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus está falando da ressurreição. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Jesus está dizendo que os discípulos não ficariam mais órfãos, mas nos versículos 25 e 26 ele ainda vai dizer assim para nós: tudo isso tenho dito enquanto eu ainda estou com vocês, antes da crucificação. 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas. Preste atenção nisso. O Conselheiro ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Jesus está dizendo isso. Jesus está explicando sobre qual seria o ministério do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo que estaria junto dos discípulos de Jesus, que ensinaria a eles acerca do reino de Deus, acerca da parte de Deus, acerca do próprio Jesus, e os faria lembrar das palavras que ele disse. É o único recorte que nós vamos ver no detalhe de Jesus falando, aqui apenas no Evangelho de João, Jesus falando sobre isso. Meus irmãos, aproveitando aqui para a gente o que a gente traz aqui nesse tempo, sobre os pontos que a gente pode separar aqui. Nós precisamos pensar e refletir sobre Jesus deixou o Conselheiro para estar conosco para sempre. Jesus não deixou os seus seguidores órfãos. Jesus, a partir da sua vinda e a partir da sua obra, o homem vive uma nova realidade. Qual realidade? De poder de volta a estar em contato com Deus. Veja, isso aqui é muito importante a gente entender. Sem a obra de Jesus Cristo, o homem ele não tem acesso a Deus. Porque todos pecaram e separados foram da presença de Deus por condição natural da sua própria natureza. E o nosso Deus, nós cantamos aqui que Ele é santo para sempre, mas não é uma santidade segundo o nosso próprio conceito, não é santidade segundo a sua própria avaliação, mas é uma santidade do qual Ele é totalmente perfeito, nele não cabe nenhuma falha, e diante do Deus que é perfeito, não é possível a nenhum pecador estar em contato com Ele. E Deus sabia disso desde o começo, desde que o homem caiu lá, segundo o relato do que o Gênesis nos apresenta. Mas foi amando o perdido que Deus prepara o seu Filho para que por meio da obra de Jesus, o homem possa ter acesso a Ele novamente. E Jesus faz a sua obra com excelência, Jesus obedece ao Pai, e Jesus vence a morte porque Ele não pecou, e garante, não é? Ele garante a vida eterna para todo aquele que crê nele. Mas ele vai ir para o céu, segundo as palavras que nós lemos aqui. Mas o que Jesus quer deixar claro para todos os seus seguidores ali daquele momento, os discípulos, é dizer assim: olha, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, mas eu deixarei para vocês um outro conselheiro, o Consolador. O Pai vai deixar ele com vocês e vai deixar com vocês os que creem, os que são os que são meus seguidores, os que são meus discípulos para sempre. Nós precisamos nos atentar nessas palavras aqui.
Ele vive conosco, Ele estará em nós para sempre. Segundo ponto que nós vamos ver que essa ausência de não estar mais solitários, não serem mais órfãos, tem a ver com uma unidade com Jesus e com o Pai por meio do Espírito Santo. É isso que nós lemos aí em João 14, 18 a 20. É disso que Jesus está falando. É isso que acontece na nossa experiência e caminhada de vida cristã. A bem da verdade é que nós estamos perdidos sem Jesus, carecemos de um Salvador, e quando nós olhamos para o Filho de Deus e dizemos, Ele é o meu Salvador, por meio dele nós nos religamos ao Pai. Por meio dele a gente pode ter de volta o acesso ao Pai Santo, ao Pai Supremo, ao Pai Poderoso, ao Pai que é Santíssimo, mas que por meio do Filho Perfeito nós podemos acessá-lo, nós podemos nos achegar a Ele. Mas depois que Jesus foi estar ao lado de Deus, tudo isso acontece entre nós e Deus, é por meio de Jesus, mas é por meio da presença do Espírito Santo que habita em nossas vidas também. Esse conceito que na vida, na trajetória cristã nós nominamos a Trindade, tem a ver com as três pessoas de Deus, e todas elas têm a ver com a experiência que nós podemos acessar, nós podemos ter contato e ter acesso, mas tudo isso acontece a partir da pessoa do Espírito Santo. É isso que o Evangelho de João 17 também vai nos dizer. Jesus está dizendo ali, Jesus está orando ao Pai pelos futuros discípulos dele, e Jesus está dizendo assim, Pai, que os discípulos que hão de vir, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor nós somos um, e que eles estejam em nós, assim como eu estou em ti e tu estás em mim. Jesus está falando sobre uma unidade poderosa, que é experimentada entre Ele e Deus, mas aquele que se une a Cristo Jesus pode ter acesso ao Pai, passa a participar de uma mesma realidade, de uma mesma unidade por meio da pessoa de Jesus Cristo. Mas tudo isso é garantido por meio do Espírito Santo que veio para nós, porque Ele é o selo, Ele é aquele que garante esse elo, essa ligação. E o terceiro aspecto que a gente olha aqui é que esse conselheiro, ele tem atribuições específicas para conosco. Segundo o que a gente leu aí em João, ele vai dizer, ele há de ensinar todas as coisas, assim como os discípulos de Jesus tiveram o privilégio de caminharem com Jesus, de ouvirem as palavras do próprio Jesus, de assistirem às manifestações poderosas, milagrosas de Jesus realizando tudo isso, a partir da presença do Espírito Santo, tudo isso poderia ser possível para eles também, porque o Espírito Santo agora representaria essa experiência para aqueles que creem em Jesus, porque Ele é o outro conselheiro, Ele é o outro consolador. Se antes os discípulos de Jesus aprenderam ouvindo do próprio Jesus, agora nós podemos aprender por meio das palavras de Jesus, por meio da Bíblia Sagrada, nós podemos aprender de Jesus por meio de outros crentes que são fiéis e que vivem Jesus nas suas próprias vidas, mas acima de tudo, até isso acontece porque o Espírito Santo habita aquele que crê em Jesus. E por meio do crer em Jesus, por meio do acreditar, receber Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem morar naquele que creu, e Ele é aquele que vai ensinar as palavras do próprio Jesus. É por isso que Ele ensina, é por isso que Ele lembra das palavras de Jesus Cristo também. Papel do Espírito Santo, Ele consola, Ele dá força, Ele ensina, Ele que dá a capacitação de gente que não caminhou presencialmente, fisicamente com Jesus, a formar discípulos de Jesus, porque Ele é o mentor de Deus, Ele é o mentor de Jesus na vida daquele que crê, e tudo isso é algo muito poderoso para nós também. E gente, trazendo aqui aplicações para a gente, olhando esses pontos, pensando a nossa realidade, a nossa caminhada. O povo de Deus no nosso tempo, aquele que creu em Jesus, precisa entender essa verdade, essa realidade da presença do Espírito Santo conosco para sempre.
E não é qualquer presença, meu irmão. Não é uma presença qualquer. Não é como qualquer pessoa, não é como me ter ao teu lado. É a presença do Espírito Santo, e é uma presença que está vinda da parte de Deus para aquele que crê para sempre. A promessa de Deus da qual Jesus disse. Essa promessa de Deus não é uma promessa dirigida somente aos discípulos que caminharam com Jesus no primeiro século, mas é uma promessa que está para todo aquele que crê em Jesus. A certeza de que o Espírito Santo está conosco para sempre. O Espírito de Deus, ele habita aquele que fez uma decisão por Jesus. Ele está ali para fazer a obra de Deus, para ser o mentor de Deus, para levar a pessoa a viver a obra de Deus na sua vida. É Ele que capacitará se experimentar o poder que nós vemos aqui, falando em Atos 1:8, quando diz: recebereis poder ao vir sobre vocês, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Nós precisamos ter consciência dessa informação, nos apropriar dela, para que a gente seja o instrumento da parte de Deus que nós devemos ser. Se você um dia creu em Jesus, se você um dia recebeu Jesus como seu Salvador, suficiente Salvador e Senhor, o Espírito Santo ele veio para a tua vida. Mas ele não veio simplesmente para ser alguém que você esporadicamente vai dizer: ele está aqui, ele mora em mim. Mas ele veio com poder para realizar as obras do reino de Deus por meio da sua vida. Você não pode com seus próprios braços realizar a obra de Deus por meio das suas próprias mãos, por você mesmo. Mas uma vez que você se encontra com o Filho, uma vez que você se religa com o Pai, que o Espírito habita em você, você como crente precisa entender que o Espírito de poder vem morar na sua vida. Mas ele vem morar na sua vida para fazer uma história extraordinária do ponto de vista do reino de Deus acontecendo por meio da sua vida. Abençoando pessoas, mostrando a luz de Jesus, dando sabor a uma terra insípida, uma terra que está carente das feições de Deus, da manifestação de Deus. Há poder do Espírito sobre a vida dos que creem para manifestar o reino nos seus dias, na sua época, na sua geração. E Ele está conosco para sempre. Se você é convertido, se você tem Jesus na sua vida, você precisa se lembrar que o Espírito Santo está sobre a sua vida, mas Ele não está aí por estar. Ele não está aí simplesmente como o penhor da sua salvação, para que no dia do julgamento, no dia do se reencontrar com Jesus, você simplesmente esteja com o passe garantido. Não é para isso. Ele colocou em você o Espírito de poder para que você sirva ao reino, para que você alcance pessoas, para que você manifeste a grandeza de Deus num mundo caído, num mundo perdido, num mundo que precisa de luz e de sabor de Jesus Cristo. O Espírito Santo que está conosco para sempre. Nós precisamos pensar sobre isso, meus irmãos, porque nós estamos vivendo em dias que, conforme aquilo que a palavra de Deus já pré-anuncia, a gente enxerga muito claramente e muito facilmente: esfriamento do amor. Nós estamos em dias em que muito claramente a gente percebe que na vida de muitos crentes é como se o Espírito Santo fosse simplesmente um selo que foi colado ali na roupa, e de vez em quando alguém te lembra porque vê ele colado na sua roupa. Mas Deus não colocou o Espírito de poder dele na gente para simplesmente a gente viver por aí garantido para a vida eterna, não. Assim como nós fomos alcançados um dia, porque a obra poderosa de Deus aconteceu por meio de gente comprometida com Deus, nós somos a bola da vez. E isso se dá não por meio da tua eloquência, por meio da tua capacidade humana, por meio daquilo que você possa fazer, mas isso acontece por meio do poder do Espírito Santo que habita aquele que crê. Mas nós somos esses que vão olhar para isso e vão falar: eu quero viver, eu devo viver, eu não vou me omitir em viver o chamado de Deus para a minha vida, para o meu tempo, para a minha geração, para aquilo que Deus me deseja usar, para quem Deus deseja alcançar, para aquilo que Ele tem para que eu faça.
Dias em que as pessoas vivem simplesmente preocupadas com seus próprios interesses daqui. Esses dias vão passar, esses dias vão acabar. As grandezas do reino de Deus não tem a ver com aquilo que, segundo aquilo a própria palavra de Deus diz, são tesouros que essa própria terra há de corroer. Mas Jesus nos chama para um aspecto maior de viver a grandeza do reino, galardões, aquilo que a gente vai construir e alcançar na presença de Deus para sempre, e que nada nem ninguém pode tirar de nós. Tudo começa, meus irmãos, com a noção da presença, da constatação dessa presença do Espírito Santo em nós. E se Ele está presente, se o seu poder está presente em nós para alguma finalidade. O povo de Deus não pode se omitir a isso. O povo de Deus não pode deixar de pensar nessas coisas. Pense na sua vida, pense como você tem vivido. Se você se vê como discípulo de Jesus, se você se vê como um salvo por Cristo Jesus, dentro do que nós estamos observando nessa noite, o Espírito Santo está na sua vida. Esse poder, essa manifestação, esse para que essa finalidade está de fato sendo algo exercido por você. Você está vivendo como o Pai deseja que você viva. Nós precisamos ter essa noção, aplicando também para a gente, de caminharmos não mais como órfãos, mas certos dessa filiação plena em Deus que se dá por meio do Espírito Santo, por meio dessa unidade, desse estar junto e totalmente envolvido. Nós podemos dizer que estamos religados com o Pai, e graças ao que? A obra de Jesus Cristo. É Jesus que nos assegurou isso. E tudo isso acontece a partir do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vem no processo que nós chamamos da salvação. Ele nos convence que nós somos pecadores, que precisamos de Deus. Ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça de Deus, que é real, a justiça de um Deus santo, e do juízo. E esse convencimento do Espírito Santo vai dizer: olha, você precisa de um Salvador. Corra para Jesus, que Jesus te religa ao Pai. Isso é obra do Espírito Santo, que já a partir da salvação, ele vem e faz esse processo. Mas depois que a decisão é tomada, depois que a pessoa se quebranta, se rende a Jesus Cristo, aí o Espírito Santo, ele vem morar na vida daquele que se entregou a Jesus. E vai acontecer, deve acontecer aquilo que a Bíblia nos aponta como andar no Espírito. Um andar não mais segundo a velha natureza, um andar não mais segundo aquele antigo Leandro que eu era, mas agora eu sou nova criatura em Cristo, e eu vou andar segundo o Espírito para manifestar os atos do reino de Deus, a manifestação, os sinais do reino de Deus por meio da minha vida, porque agora o Espírito Santo está aqui e me capacita isso. O andar no Espírito, o fruto do Espírito, não é algo que eu, Leandro, decida que vou fazer. Eu vou lá, pego a receita com o Espírito Santo e vou tentar replicar na minha vida. Ninguém consegue fazer isso. Mas a realidade é quando eu me quebranto e eu falo: venha Espírito Santo, e me leve no caminho da obediência, porque é tu, Espírito Santo, que conhece as palavras de Jesus para me ensinar. É tu, Espírito Santo, que conhece as verdades do céu para me lembrar, para me deparar por meio da palavra, para me deparar por meio no contexto da igreja, para me inspirar para fazer valer e acontecer na minha vida também por meio da obediência. É o Espírito Santo que nos leva e nos dá condições de caminhar segundo Ele. E nós devemos pensar acerca das nossas vidas. Nós podemos olhar nas nossas vidas, nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos compromissos de vida, nas nossas decisões, e enxergar que ali está a marca do Espírito de Deus me orientando e me guiando em todas as coisas. A marca de um reino de Deus que abençoa o próximo, a marca de um reino de Deus que ama o próximo como a Jesus amou seus discípulos. Esse mandamento é deixado para nós. Esse amor nós estamos vivendo para com o nosso próximo. Nós estamos buscando viver em total devoção e quebrantamento a Deus, e sendo um instrumento na vida do nosso próximo como a palavra de Deus, como Jesus nos ensinou.
Nós precisamos nos lembrar disso, precisamos pensar o quanto nós estamos sintonizados nessa unidade, essa unidade das palavras do Filho, estando na presença do Eterno Pai, mentoreados pelo Espírito Santo que nos leva em meio a todo esse caminho de obediência. E aí chega um momento em que se você um dia se decidiu por Jesus, você precisa pensar na sua vida. Você precisa pensar assim: as minhas atitudes depõem as atitudes de uma vida governada pelo Espírito Santo. O que eu faço, o que eu falo, o que eu construo, o que eu produzo dessa existência, tem a assinatura do Espírito Santo em todos os seus detalhes. Porque se não tiver, você precisa tomar direção, meu irmão. Você precisa honrar a presença, se submeter, se quebrantar, se pôr em obediência, abrir mão dessa natureza que ainda tenta nos influenciar para caminhar segundo a vida da nova criatura pautada por meio do Espírito Santo de Deus. E crentes em Cristo têm que fazer isso. Depois que a gente tem a consciência da presença, do quanto ela é séria, do quanto ela é profunda, a gente tem que entender assim, e essa presença, se ela já não está tão reconhecida, é problemático, e isso certamente já vai mostrar que tantas vezes você não está vivendo e caminhando como você deveria. Mas se você está em consciência dela, como você tem andado? E aí cabe a você pensar sobre essas atribuições que vêm do Espírito Santo para nós. Você se vê como alguém que tem sido ensinado pelo Senhor nas palavras de Jesus? A materialização, a concretização das palavras de Jesus na sua vida tem a ver com a ação do Espírito Santo em você. Você tem vivido uma vida de obediência? Você tem vivido uma vida que busque pelas palavras de Jesus sendo trazidas à sua mente, sendo lembradas à sua mente por meio do Espírito Santo? Ou em outras palavras, a pergunta é: você tem vivido em comunhão com o Espírito Santo de Deus? Porque muitas vezes pessoas não conseguem viver uma vida de obediência porque nem se estão lembrando do Espírito Santo. É como se ele fosse alguém que de vez em quando alguém menciona, lembra sobre ele, aí você fala: ah, é mesmo. Se eu tenho Jesus, ele está na minha vida. Não é verdade? Mas nós devemos viver essa vida de comunhão íntima, de orar, falar com o Pai, mas falamos em nome de Jesus porque é Cristo que nos garante o acesso ao Pai. Mas na certeza que o Espírito está aqui, falando ao nosso coração enquanto a gente ora. Ele está clamando pela gente de uma forma que tantas vezes a gente nem consegue expressar da forma correta diante de Deus. O Espírito Santo está ali nos interpretando, trabalhando por meio das nossas vidas, intercedendo pela gente para nos representar em nossas necessidades. Mas o quanto nós damos atenção, primazia, quantos dias dessa semana nós lembramos dessa comunhão profunda que nós devemos viver com o Espírito Santo? Quanto nós estamos preocupados em viver essa grandeza, essa ação maravilhosa que só o Espírito pode fazer? Não tem a ver com o que você faz de você mesmo, mas tem a ver com aquilo que o Espírito faz, não é? Eu volto a dizer, para finalizar aqui, o texto que nós abrimos aqui à noite disse assim, que por meio da vinda do Espírito Santo haveria poder para que a gente fosse testemunha de Jesus. E se o Espírito Santo está em você, se você se decidiu por Jesus, você deve se refletir nessas coisas. A sua vida tem sido um palco da manifestação do poder do Espírito Santo. E veja que eu não estou falando de barulho, eu não estou falando de estardalhaço, eu estou falando do poder do Espírito que transforma vidas, que primeiro te transforma e depois por meio da sua vida alcança outras. Você consegue enxergar na sua vida uma vida que é usada para alcance de vidas, uma vida do qual o poder do Espírito está presente, impacta, alcança, vai na direção de outras pessoas? Você deve pensar sobre isso, meu irmão, porque tantas vezes você pode ser como tantos no nosso tempo que estão vivendo como se você só tivesse uma religião. É só ir na igreja alguns dias, é só fazer algumas orações, mas a minha vida, na verdade, no dia a dia comum, ela é como tantos vivem aí. Não.
Se você se encontrou com o Cristo do Calvário, se você foi religado ao Santíssimo, e se o Espírito veio para a tua vida por meio de uma decisão séria, comprometida, firmada realmente com Deus, reconhecendo Jesus como Salvador da tua vida, se o Espírito ele vem com poder para te usar, tudo isso precisa convergir numa linha de uma vida usada pelo poder de Deus para brilhar, para dar luz, para dar sabor, para transformar você incessantemente e continuamente, e para usar sua vida para a transformação de um mundo caído, quebrado. Se algo nessa história está em haver para você, essa noite deve ser um tempo de você abaixar sua cabeça e fazer uma oração. Eu convido todos que abaixem suas cabeças e coloque-se diante de Deus acerca do que olhamos hoje nessa noite. Porque Deus não nos deu o seu Espírito para que ele seja simplesmente um selo que nos garanta para a vida eterna, não. Se Deus nos deu do penhor, da garantia que o Espírito é e nos mantém aqui, é porque, como lá é dito na carta aos Filipenses, hoje, nesses dias, nesse tempo, empoderados pelo poder do Espírito, nós devemos brilhar como astros. Mas não um brilho que vai apontar para o ego, para o nosso próprio eu, mas é um brilho que vai mostrar a glória de Deus, a presença de Deus em histórias conturbadas, em contextos complexos, em realidades caóticas, o poder do Espírito se manifestando em você e através de você para o alcance de vidas, anunciando Cristo. O poder que vem do Espírito para te usar como instrumento, o poder que vem do Espírito para te fazer útil nas mãos do Senhor. Se você viveu essa decisão de se ver um discípulo, você deve se questionar. Porque a palavra dessa noite ela vem na direção de te se conscientizar do que você deve viver e como deve viver a respeito da presença do Espírito Santo. Não há vida normal, vida pacata, vida amena, vida de religiosidade, vida de agenda, de igreja pura e simplesmente para aquele que tem o Espírito de poder. Deus não espera só isso de você, mas Deus quer que você brilhe em meio à escuridão das trevas. Deus quer te usar com poder e graça, e tudo isso começa quando você se rende e fala para você mesmo: eu não tenho sido tudo o que eu tenho que ser. E você ora, e você busca. Sabe por quê? Porque os discípulos, quando eles ouviram as palavras de Jesus, Jesus disse: olha, vocês como igreja, como comunidade, como locais, vocês experimentarão algo grande quando vir sobre todos vocês o Espírito Santo. Mas enquanto isso não acontece, aguardem da parte de Deus vir. E eles esperaram obedecendo a Deus. Eles oraram, eles buscaram a Deus, eles se colocaram em prontidão. Você não deve olhar para essa noite e dizer assim: olha, pastor, eu estou preocupado porque observando tudo isso, eu estou me vendo em falta, e vai querer sair daqui no próximo minuto, querer demonstrar uma grande ação de Deus, porque se você quiser isso, a partir do poder do Espírito na sua vida, você vai querer produzir com as suas próprias mãos, e não se trata disso. Se trata de você aquietar o coração. Se trata de você dizer assim: eu sou de Jesus, o Espírito está em mim, Espírito Santo de Deus, eu quero ter comunhão íntima, profunda, relacional contigo o tempo todo, todos os dias da semana. Eu quero orar, eu quero buscar, eu quero ser um instrumento útil em cada momento que tu quiseres me usar. Eu quero que o poder se manifeste em minha vida para que a glória do Pai seja percebida na minha vida. Eu quero ser algo de valor. Espírito Santo, eu estou aqui. Como aqueles homens aguardaram a promessa de Deus no tempo certo, veio e aconteceu na sua magnitude, nós devemos aqueles que se coloquem em prontidão para viver o propósito de Deus. E se você é salvo, e se o Espírito Santo está em você, você deve se incumbir de pensar sobre essa responsabilidade. Deus não te chamou para uma religiosidade, Deus não te chamou para simplesmente uma vida cotidiana como qualquer outras pessoas têm outras religiões. Mas se você ainda não decidiu por Jesus, talvez você não esteja experimentando tudo isso, porque talvez você nunca fez essa decisão, talvez você nunca se achegou aos pés da cruz
Mas talvez nessa noite esse Espírito Santo de poder esteja falando ao teu coração. É possível que ele esteja te conscientizando, te tornando consciente do pecado, da justiça e do juízo. Ele pode estar falando ao teu coração aí que você precisa de Jesus, te mostrando. E não se restrinja em obedecer ao chamado dele. Talvez essa ideia te assuste, talvez você diga assim: pastor, de alguma forma eu olho para tudo isso e eu me sinto incomodado, instigado, atraído a tudo isso, mas eu nem sei, pastor, como isso vai ser e vai acontecer, isso me assusta. E o que eu tenho a te dizer é que todo mundo que um dia fez essa decisão não fez porque entendeu como tudo haveria de ser. O que você precisa crer e entender é que o Espírito Santo, uma vez que você assuma uma decisão com Cristo, ele vem morar na tua vida e ele vai te ensinar as palavras de Jesus, ele vai te levar para os ensinamentos de Jesus que você precisa, ele vai gerar a transformação que você precisa. A obra suficiente de Cristo acontece a partir da salvação, o Espírito vem morar na tua vida e tudo se desenrola e acontece. É assim que tem acontecido com a história de crentes fiéis dessa comunidade. É assim que aconteceu e tem acontecido na vida dos que se batizaram, dos que foram às águas hoje. E se você ainda não fez essa decisão, você tem a oportunidade de talvez se ver incomodado por isso e dizer assim: eu me vejo incomodado por isso, tem a ver comigo. Eu acho que eu estou sendo convidado a isso, eu estou apavorado, eu não sei como eu lido com isso, mas eu quero conhecer de perto e de uma forma pessoal esse amor de Cristo em mim, essa expressão de Jesus em mim. Convido todos que orem nesse instante. E se você está aqui nessa noite e você nunca experimentou em termos pessoais essa decisão por Jesus, essa noite você tem a oportunidade para isso. Se você quiser fazer isso, você pode orar e falar com Deus e buscar por isso diante de Deus. Se você quiser, você pode levantar a sua mão nesse instante. Ninguém vai te julgar, ninguém vai te avaliar, ninguém vai estabelecer nenhuma sorte de julgamento, mas você pode erguer as suas mãos no sentido de dizer assim: olha, eu preciso de ajuda para viver tudo isso, porque eu quero viver tudo isso, eu quero aprender tudo isso com gente que já viveu tudo isso, e você tem a oportunidade disso nessa noite. Há alguém aqui que gostaria de efetivar uma decisão por Jesus Cristo? Pastor, nem faço ideia como é tudo isso. Não precisa fazer uma ideia disso tudo não. Você só precisa entender que você é um pecador, que você precisa de um Salvador e precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, me salva da condenação eterna, Jesus, me salva do homem perdido, Jesus, eu preciso do Senhor. Há alguém que faz essa decisão nessa noite? Abaixe os seus olhos, abaixe as suas cabeças, permaneça com elas abaixadas, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, com muita alegria nós estamos vivendo aqui uma noite, um tempo de refletir, ó Pai, a grandeza da obra do Teu reino em muitas expressões diferentes. E aqui por meio da Tua palavra nós nos deparamos com verdades tão profundas, Senhor. Como é maravilhoso ver tudo isso, Senhor. Teu Filho Jesus, depois da obra completa na cruz do Calvário, Ele foi para os céus, mas Ele, ó Pai, nos garantiu que da parte do Senhor havia uma promessa e a promessa foi cumprida. O Espírito Santo veio e o Espírito Santo vem para todo que crer. E aleluia, glórias ao Senhor por isso. Glórias ao Senhor que nós temos o Consolador, glórias ao Senhor porque nós temos o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que nos guia em toda a verdade, aquele que nos ensina e nos faz lembrar das palavras de Jesus que aprendemos na Tua palavra e na igreja com os Teus filhos, com os nossos irmãos. Glórias ao Senhor, ó Pai, porque esse Espírito Ele vem e traz poder para que a gente não fique, ó Pai, restritos a uma vida de religiosidade, porque o Senhor não veio nos trazer religiosidade, Pai. A religiosidade, ó Pai, personificada na lei antiga, ó Pai, judaica ou em qualquer outra religião, ela tem a ver com o que homens podem fazer com as suas próprias mãos, mas que não podem religá-lo, ó Pai, a Ti, Senhor.
mas Jesus Cristo pode nos levar até lá. E quando nos encontramos com Jesus, ó Senhor, o Teu Espírito vem sobre nós, Ele vem com poder, Ele vem trazendo poder para que a gente experimente o reino na dimensão mais íntima e mais profunda conosco, nas nossas próprias vidas, mas a partir de nós para alcançar tantos outros, ó Pai, em nós e através de nós, ó Pai. E como isso é grande, como a Tua obra ela é maravilhosa e poderosa. Eu quero orar por todos que estão aqui presentes, ó Pai, sejam os que participam nessa igreja, nessa comunidade aqui, sejam os que participam em outras igrejas e ministérios, esteja, ó Pai, com aqueles que se chamam povo Teu. Pai, que nenhum dos que aqui estão nessa noite a ouvir a profundidade, Senhor Deus, da Tua palavra, desses versículos, ó Pai, analisados, refletidos, que nenhum, ó Pai, vivam vidas comuns, vidas que não se dão a viver os Teus propósitos, os Teus planos, os Teus objetivos. Porque o Senhor quer nos visitar, ó Pai, com muita alegria, com muita bênção, com muita felicidade. Tudo isso se dá quando a gente abre mão de quem nós somos para viver Teu grande propósito na nossa vida. E Teu grande propósito se dá na medida do poder do Espírito Santo em curso, atuando, sendo vivido em todas as suas, ó Pai, em todos os seus detalhes, em toda a sua dimensão nas nossas vidas, ó Pai. Que o povo que se chama povo Teu aqui presente nessa noite não se omita em viver uma vida em que queira ouvir o Espírito Santo que nos faz lembrar das palavras de Jesus. Povo que queira ser ensinado pelo Espírito, quando está junto, reunido na igreja, mas quando está ali no seu dia a dia também, voltado a Ti em oração, ó Deus, voltado a Ti por meio da palavra, voltado a Ti por meio da comunhão íntima, da qual podemos demonstrar Jesus encarnado, personificado uns para com os outros, ó Pai. Que os Teus filhos queiram experimentar do poder do Espírito Santo dia após dia, para viver a grandeza e a beleza do reino, ó Pai, nas suas vidas e trajetórias, Senhor Deus. Aqueça-nos, ó Pai, dentro dessa consciência, daquilo que só o Teu Espírito pode fazer, não tem a ver com as nossas mãos, com os nossos braços, mas tem a ver com uma submissão, com uma entrega, com uma dedicação de nós ao Senhor, em dizer: Espírito, nos faça andar nos Teus caminhos o tempo todo, nos faça ouvir Tua voz de uma forma, Pai, clara, perceptível. Faça-nos percebê-la enquanto lemos a Tua palavra. Faça-nos, Espírito, a entender Suas palavras enquanto oramos. Faça-nos entender Tuas palavras quando nos deparamos, ó Pai, com a Tua igreja, quando ouvimos ao irmão, quando ouvimos uma mensagem, quando ouvimos, ó Pai, nos mais variados meios e caminhos que o Senhor usa para falar conosco. Que o Teu Espírito seja mentor sobre nós, ó Pai, que Ele esteja conosco, como nos foi dito aqui na Tua palavra, em nós, que Ele tenha todo o espaço, toda a liberdade, que em busca da santificação, que é o objetivo Teu para conosco, ó Pai, a gente viva a dimensão, a grandeza de sermos totalmente governados por Ele, ó Pai. Que o Teu povo não renegue, ó Pai, a direção do Espírito em todas as suas atitudes, mas que seja um povo obediente, um povo que venha viver a unidade com o reino, a unidade que se experimenta com Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, mas por meio da direção do Espírito, na mentoria do Espírito. Que o Teu povo viva tudo isso, porque quando nós, por meio de Cristo, estamos mais e mais por completos entregues, lançados, religados, rendidos ao Senhor, Deus e Pai, totalmente governados pelo Espírito, é certo que o poder do Senhor se manifestará mais e mais. Seremos abalados e abalaremos tantos no sentido positivo da palavra. Impactaremos um mundo que carece de luz, que carece de sabor, que carece de Jesus Cristo e das palavras, dos ensinamentos, da obra perfeita do Cordeiro que foi entregue por nós, ó Pai, na cruz do Calvário. Que o Teu povo viva esse chamado e viva essa proposta dia após dia. Que a gente não saia daqui, ó Pai, descompromissados, ó Deus, de uma entrega, de uma devoção, de uma piedade, de um fervor. Não há manifestação poderosa do Espírito em meio a corações gélidos, ó Pai. Onde há frieza, ó Pai, quebrante, onde há frieza que haja amor, que a gente sinta, Senhor Deus,
Que a gente seja, ó Pai, plenamente visitados, nutridos, ó Pai, orientados a cada manhã, a cada decurso de dia, tarde e noite pelo Teu Espírito. Que o nosso falar venha, ó Pai, de uma mentalidade visitada pelo Espírito. Que as nossas ações de vida, que tudo que nós fazemos nessa vida represente aquilo que o próprio Espírito Santo faria, aquilo que o próprio Jesus faria. E assim, Senhor Deus, o Senhor nos usará poderosamente mais e mais, isto é certo. É assim que nós oramos e rogamos por todas essas bênçãos a Ti nessa noite. No nome santo de Jesus. Amém.